Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos por aqui, mais uma vez compartilhando aqui com o Erivaldo. Fala Erivaldo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal, né? Então, boa noite, Valcácio, boa noite, bom dia, boa tarde, amigos, saudações a todos. Valcácio, é uma honra estarmos aqui novamente para tratarmos sobre a cidadania, né? Cidadania que é uma ferramenta essencial na vida de todo brasileiro. Não dá para dizer que é brasileiro se não exercer o papel fundamental da sua cidadania. Que cidadania envolve política, cultura, esporte, lazer, religião, todo tipo de política. E não tem outra coisa, Valcácio, para a gente falar além da cidadania, porque é um assunto que é muito importante para a sociedade hoje. Só precisamos atentar um pouco mais para essa palavra. Para você, o que é cidadania? Para você, Valcácio, o que é cidadania? Para você ouvir, telespectadores, pergunta para seu amigo, envie aí um like aí, me segue aí no Instagram, no Erivaldo Pereira, também no YouTube também, e mostra para teus amigos, compartilha assim você vai estar ajudando a gente, e futuramente isso vai possibilitar nós criarmos conteúdo de alta relevância para vocês. Fundamental para todos nós entendermos, né, a nossa como é salutar, saudável a nossa participação nos temas mais cruciais e mais importantes do nosso país. Eu costumo dizer, Rivaldo, que o Brasil vem passando por um momento muito complicado, realmente muito difícil para todos nós. Hoje estamos passando por essa situação que se agrava a partir de 2019, quando o judiciário brasileiro assume um papel de ente político. Isso me preocupa desde sempre, porque a importância, né, do judiciário no contexto social, ela é vital para que demandas sejam resolvidas e algumas, vamos usar essa expressão, desavenças, né, no sentido de conflitos, possam ser sanados. E quando o judiciário ele assume esse papel de agente político, ele tem muitas chances de neutralizar os outros poderes. E é isso que a gente vem percebendo, pois o executivo está totalmente refém, assim como o legislativo, do poder judiciário. Porque o poder judiciário não é eleito, ele é um poder que detém a capacidade de decisões que devem ser cumpridas, a decisão judicial se cumpre e se questiona na própria justiça. E aí, quando esse papel ele é exercido de maneira política, realmente nós entramos em um pântano, em um lamaçal que é muito perigoso de se andar. Então, por isso é importante que você, brasileiro, participe em todos os atos importantes nesse contexto social. O brasileiro, geralmente, ele se preocupa muito com o resultado do seu time do coração, né? Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Será o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians? Quais times serão rebaixados? E aí, isso toma conta de vários momentos da vida das pessoas, com os mais diversos comentários e declarações. Ou eu tenho admiração por um determinado político. Vamos citar duas figuras proeminentes da política nacional contemporânea, como o caso do Lula e o Bolsonaro. Algumas pessoas estão extremamente preocupadas com a prisão do Bolsonaro. Outros comemoram. De igual modo aconteceu com o Lula quando foi preso. Mas quem são essas figuras no contexto geral? Será que estamos diante de apenas fantoches? Será que Lula e Bolsonaro são apenas produto de um sistema maior? Talvez isso seja uma realidade e você, por ficar na posição de torcedor, não consiga enxergar. Mas hoje nós estamos aqui com uma proposta. Falar de temas sensíveis nos últimos dias, não da perspectiva de um torcedor, como já tivemos a oportunidade em outros vídeos de tratar aqui. Lembrando sempre que as decisões no aspecto ou no campo da política, muitas vezes são apenas a capa do livro que nos chega. O conteúdo, nem sempre temos acesso a ele. E assim sendo, torna-se vital para todos nós aperfeiçoar o entendimento
compreensão e a análise contextual. E aí, como cidadão, se você não se interessa por esses temas, realmente não há por que reclamar dos resultados finais. Feita essa rápida introdução, eu já passo a palavra ao nosso companheiro de bancada, Arivaldo, com a seguinte pergunta e indagação. Na sua visão, como brasileiro, como um trabalhador e como mais um que acompanha esses fatos nacionais, estaríamos vendo nesse momento a resolução, a decisão do governo americano em suspender as sanções ao ministro Alexandre de Moraes como um ato puramente político, ou seria a força do conglomerado, do empresariado agindo nos bastidores? Qual a tua visão desse acontecimento mais recente e que muitos da direita estão aí choramingando, lamentando e até criticando o governo americano? Valcácio, e eu quero também me dirigir aqui ao nosso público. Quero aqui externar aqui o meu ponto de vista. Meu ponto de vista, Valcácio, é parte da seguinte preposição. O governo americano ele tá muito preocupado com a economia e o equilíbrio das políticas públicas internas do governo americano. É evidente que ele vai colocar isso em primeiro lugar. Não é interessante para o governo americano ele estar brigando com a política interna do Brasil. Tivemos um pouco de pressão por alguns nomes, que é o Paulo Figueiredo e também o filho de Bolsonaro, que eu não estou lembrando agora o nome dele, é o Eduardo. E inicialmente teve uma boa repercussão, e isso sinalizava, Valcácio, assim, ela dava um pouco de esperança à turma da direita, né? E essa esperança, muitas das vezes, ela é mal interpretada como se ela fosse salvar o Brasil do caos jurídico que está instalado hoje dentro do nosso país. Quem pode resolver essas questões internas é unicamente o Congresso. Os senadores, eles têm que arrumar a casa, eles que têm que colocar em ordem, dar um contrapeso no judiciário, botar o judiciário no seu devido lugar, e que, por outro lado também, Valcácio, também é importante sinalizar que já está passando da hora do próprio judiciário tomar uma posição e parar de invadir os poderes, né? Porque afinal de contas, Valcácio, cada um tem o seu espaço e não dá para a gente ficar ocupando. Remete muito àquela palavra que um corpo não pode ocupar dos espaços, né? Eu acho que é assim a fala. Mas é interessante lembrar de que cada um tem o seu papel fundamental dentro da política, dentro da sociedade. O judiciário faz o papel, no caso do Supremo Tribunal, do guardião da lei, da Constituição, e o Congresso ele faz aquele papel de aprovar as leis, e cada um trabalha de acordo com o seu legado. O que nós estamos vendo hoje, Valcácio, não é bem o que estamos... parecia ser, mas não é. Quando a gente vê um ministro tomando posse sozinho de algumas questões, como a gente viu agora recente, o próprio Gilmar Mendes, onde ele vai lá sozinho com uma canetada, ele simplesmente resolve que o Senado não tem mais o poder de fazer abertura de impeachment de ministro, e que esse legado deverá se dar apenas à PGR. Então a gente vê, Valcácio, que o sistema hoje jurídico está um pouco meio perdido. Eu não sei se você tem essa mesma interpretação que eu, mas assim, eles remetem esse sentimento de ocupação de espaço de outros poderes, como por exemplo agora, essa semana, a Câmara julgou o mandato da deputada federal Carla Zambelli,
e eles votaram assim, para manter o mandato dela. No outro dia, o ministro foi lá com a caneta Valcárcel e ele tirou todo um trabalho que os deputados fizeram, trabalharam até 2 horas da manhã para aprovar uma votação dessa, e simplesmente o ministro foi lá e, com uma canetada só, inclusive deu até 48 horas, o suplente dela assumir, a gente vê que há um desarranjo, há uma desorganização na área jurídica, isso é muito preocupante para o Brasil, isso reflete também na economia, no crescimento do país, e de certa forma isso abala os poderes. Sem sombra de dúvidas, o que nós estamos presenciando é algo que está longe, né, de uma situação de normalidade. A Magnitsky alimentou a esperança no sentido de haver um reajuste, né, e as coisas voltarem ao eixo. Ocorre que muitos políticos que se dizem da direita ficaram até criticando as ações que foram aí realizadas junto ao governo americano. Destaque para público isso, para as figuras de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Agora, sempre foi dito, tanto pelo Eduardo como pelo Paulo, que nenhuma dessas ações estavam sob a tutela deles. Tudo seria decidido, e como foi, pelo governo americano. O governo americano ele toma a decisão de colocar ou não a pessoa sob a lei Magnitsky. E também de retirar, como foi o caso agora. Mas, Arivaldo, algo aconteceu nos bastidores, e aí está vindo à tona essas informações. Há um vídeo circulando na internet onde publicamente Alexandre de Moraes agradece a Lula o empenho no sentido de fazer com que o governo americano revisse a decisão imposta a ele em relação a Magnitsky. Mas, por hora, é sabido que houve todo um arranjo por parte de lobistas, e aí esses lobistas muito bem pagos por uma figura já conhecida do Brasil, que é o Joesley Batista, o homem da JBS, da Friboi. Isso revela para todos nós brasileiros que nem sempre aquelas figuras que estão em destaque na mídia, elas são as mais importantes, Arivaldo. O poder econômico suplantou a articulação política. Essa é a realidade e não tem como nós escondermos. Então, qual a mensagem para a classe política brasileira hoje? Figuras proeminentes da direita nacional que nós, enquanto cidadãos, deveríamos passar nesse momento. Qual seria essa mensagem? Como você enxerga isso? Como você vê o comportamento de algumas figuras, tanto aqui na política local como nacional, no entendimento de temas cruciais? Eu vejo que é uma preocupação demasiada por parte dos políticos da direita, não somente na manutenção do cargo. Como é que você enxerga isso? Então, Valcárcel, eu analiso, eu faço uma análise bastante simples em relação a isso. A gente vê um pouco de desequilíbrio mental ou emocional, porque quando veio o surgimento dessa lei Magnitsky sobre até então o ministro, eu particularmente eu nunca tinha ouvido falar ou escutado falar nessa palavra Magnitsky, né? E essa palavra ela soou muito forte, trazendo uma esperança ao público da direita, e ela seria o início de uma nova era, de um novo tempo dentro da política a nível nacional.
Isso soou com bastante relevância e tal. Algumas pessoas subiram muito alto, se gloriaram, outros aplaudiram, e outros estavam ali naquela questão de estar ali um pouco empurrando com a barriga, fazendo assim o meio termo, né? E a gente vai vendo, Valcácio, que vão criando algumas expectativas que não dá para a gente levar a sério hoje na conjuntura política da atualidade, né? Tanto é que já houve especulação, que houve uma aproximação dos irmãos Batista com o próprio governo Trump. Já se viu também alguns comentários de que o próprio Trump já estavam negociando para deportar o Eduardo Bolsonaro, que algumas pessoas dizem que ele foi o principal para buscar essa magnitude para Alexandre de Moraes, né? Mas o que se vê dentro da minha simplicidade, que eu posso analisar, é que falta incoerência dos dois lados. Não dá, nós temos coisas mais importantes a ser tratadas no nosso país. Nós temos um projeto de anistia onde tem pessoas cabeleireiras presas ou presas. Nós temos pessoas que estavam vendendo água mineral que estão presas, sem nenhuma queixa-crime, sem nada que comprove que eles estavam ali. E de repente, Valcácio, do nada, aí aparecem 3 figuras do cenário político e ninguém nem sabia que esses caras existiam. E eles chegaram para fazer essa mudança. Não se sabe de onde foi que lhe deram esse poder. Aí aparece Michel Temer. Do outro lado, Paulinho da Força e o deputado que eu não estou lembrando agora, Aécio Neves. E essas 3 figuras, eles mudaram para o caso. Não se sabe de onde foi dado esses poderes para eles. E a gente está o quê? Basicamente há 2 anos tratando dessa questão de essa questão de anistia. E essas 3 figuras, Valcácio, mudaram essa palavra que eu, particularmente, eu não vejo também motivo algum que a lei da anistia ela possa ser aplicada dentro da lei que foi feita por eles da dosimetria. São ajustes de leis. Na verdade, a dosimetria ela não trata de anistia, né? Ela vai tratar dessa redução de pena que no primeiro momento parece ser muito boa, mas aí mora um detalhe que eu estava acompanhando, Erivaldo, não sei se você chegou a ver, que os próprios advogados dos réus, eles não concordavam com o texto que foi apresentado pelo relator da proposta, que foi o Paulinho da Força. Se os advogados de defesa não estavam concordando, e aí veja só o poder do Centrão. Veja a força que tem o Centrão no Congresso Nacional. E mais uma vez, a direita ou a oposição no Congresso Nacional cala diante da força que tem o Centrão no Congresso. Eles foram lá, como você bem colocou aí, as figuras de Paulinho da Força e de Aécio Neves, coordenados, comandados por Michel Temer, e impuseram o projeto do jeito que eles queriam. Do jeito que eles queriam. Sabe o que eu observo? E é uma crítica, no sentido que me parece que os parlamentares da direita, no geral, eles são muito bons em redes sociais. Eles comunicam muito bem, eles falam, se expressam muito bem, eles conseguem enganjar nas redes sociais muito bem, mas na hora de negociar, na hora de agir enquanto parlamentar no Congresso Nacional, eles parecem, pelo menos essa é a minha impressão, não terem a mesma capacidade de negociação. Como é que tu vê? Como é que tu tem essa impressão também? Ou eu estou sendo muito exagerado na minha análise? Porque, cara, eu sinceramente venho percebendo isso há um bom tempo. E nós estamos vendo a direita comemorando migalhas. E não
não há comemoração de grandes feitos, de grandes resultados, de fato. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, tendo em vista que há na direita uma briga de egos muito grande, de vaidades. Tanto se você discordar de alguma coisa, o outro já chega criticando e falando mal, como se você fosse um traidor e etc. Você vê muito isso, né, cara? Muita coisa assim que poderia ser evitada e eles ficam nessa briga de egos e termina enfraquecendo todo o conjunto, né? Então, Valcácio, essa briga de ego, como você destacou, nós devemos ficar atento a ela, porque eu estava vendo esses dias e o advogado ele usou a seguinte palavra, que era nós tínhamos que reagrupar, né? Como você falou, a direita nesses últimos dias, ela vem perdendo força no sentido de vitórias no termo da política, né? A gente vê, inclusive, o pessoal da própria direita agora estão brigando, se atacando uns com os outros. A gente viu agora recentemente Alan dos Santos briga com o de Cruz Ferreira, né? E, por sua vez, outro deputado fala de Michele Bolsonaro, que tem Paulo Figueiredo, briga com o advogado Jequim, e isso mostra que nós precisamos, de fato, ter um reagrupamento de fato necessário e urgente. Porque não é brigando, não é discutindo com a própria direita, isso remete àquele sentimento de briga de irmãos. Quando é ali adolescente para adolescente, da seguinte forma: nós precisamos botar na cabeça e no coração que esse reagrupamento ele se faz muito necessário, porque nós estamos à porta de uma campanha. E essa campanha, ela vai se finalizar agora, recente, essa campanha que está vindo aí agora em 2026, é algo extremamente relevante, onde a gente tem que ficar de olho. Eu tenho que ficar de olho dos deputados que eu vou votar, nos deputados estaduais, nos deputados federais e também os senadores. E a campanha de maior relevância é a campanha do Senado. Então, essa briga que está acontecendo interna, ela tem que sair, Valcácio, de dentro das paredes, e ela tem que correr para brigar dentro de um campo minado dos seus pares. Não pode ser. A gente não pode estar o tempo todo brigando, porque você falou que fulano, porque não publicou o vídeo, porque não comentou, porque bateu palma para o ministro, porque foi jantar na casa do deputado e tal. Política é isso. É você ter a capacidade cognitiva de você sentar com seus pares e poder debater com alguma coisa que tenha uma relevância para o público e para o povo brasileiro. Não dá para se trancar dentro de uma bolha, Valcácio, e ficar brigando aquela briguinha partidária. Isso é uma tranquilidade política que, na atualidade, é o que a gente está vendo. Nós temos aí deputados federais de cabelos brancos brigando, fazendo briguinha de menino, de criança. E não dá, nós estamos falando de uma coisa séria. Política é coisa séria, é lugar de homem grande. Não dá para ficar garotinho, adolescente, ficar brincando de político. Se você não tem capacidade mental para você enfrentar, então você passa a sua vez para outra pessoa e sempre vai ter alguém para estar ali ocupando aquele espaço. E no tocante a esse, Valcácio, é importante finalizar que a importância maior agora está se municiando, porque estamos aí há menos de um ano de uma campanha, e essa campanha, Valcácio, ela vai carregar nas costas o peso de uma mudança de um país que estava mais ou menos equilibrado economicamente, e agora ele está despencando em uma queda livre, sem paraquedas, em uma economia falida. Então nós precisamos estar potencializando esses candidatos com propostas decentes e convincentes, que tenham QI de verdade e que sejam de boa relevância para o público. Nós precisamos da direita mostrarmos que somos os melhores. Porque não dá, Valcácio, para você estar brincando de político. Você ganha a campanha, aí você fica em rede social, você vai para o Instagram, você domina no Instagram, no TikTok,
você domina no Facebook, mas quando chega no Congresso, aí fica de quatro para um sistema jurídico. Não só o sistema jurídico, né, mas o próprio sistema dentro do Congresso, né? Então, Porque não consegue ter forças, né, cara, para brigar com o Centrão e fazer, impor a sua vontade, né? Você observa isso, né? Então meu ponto de vista, Procópio, é que nós temos essa capacidade cognitiva de buscarmos esse aperfeiçoamento. Não me pergunte como, se tiver que fazer um estudo, a direita tem que fazer isso, né? Porque a esquerda ela tem a sua forma peculiar de trabalhar e dá muito certo. A forma disso, a grande verdade é que não sabemos qual foi, se foi simplesmente alguns jantares que o João Batista pagou para alguns ministros, o que foi que houve e tal. Segundo informações, o Erivaldo, eu estava vendo naquele site do Cláudio Dantas, o Joés Batista, cara, ele fez uma coisa espetacular. Ele foi lá e contratou uma banca de advogados como funcionários da sua empresa lá nos Estados Unidos. Aí você não sabe da melhor. Essa banca de advogados simplesmente são muito próximos de Donald Trump. Uma jogada de mestre. Ou seja, não foi o governo Lula, não foi o ministro das Relações Exteriores, foi um empresário, um bilionário, que é o Joés Batista, foi lá e resolveu a parada. Então, assim, enquanto nós acharmos que se resolve as coisas apenas fazendo publicação em TikTok, em redes sociais, etc., os caras vão lá e estão agindo, estão fazendo as articulações de bastidores. E aí, meu amigo, não tem para ninguém. Não se vence. Não se vence. E quando eu me refiro à política nacional, à política interna, deixando um pouco de lado essa questão da Magnífica, que isso aí já é uma página virada, superada, porque a gente não sabe o que foi tratado realmente nos bastidores. Eu sei que o acesso foi conseguido, né? Segundo informações, o acesso foi conseguido, é tanto que Trump revogou aí as sanções contra Alexandre de Moraes. Agora, o preço que foi cobrado, a gente não sabe. Alguns cogitam a possibilidade de ter sido o Brasil ficar calado em relação a Maduro, outros falam na questão das terras raras, né? Como o nióbio e outros minerais que são importantes aí para a indústria de alta tecnologia. Mas quando eu olho para o nosso Congresso Nacional, eu vejo que a incapacidade que a direita tem de mover alguma coisa. E aí você falou uma coisa muito interessante e eu concordo totalmente. 2026. 2026 ele é um ano importante para o Brasil, porque teremos a oportunidade de eleger 2 senadores por estado e seus respectivos números de deputados federais. No caso aqui do Rio Grande do Norte são 8. E aí, cara, não adianta a gente focar, por exemplo, na campanha de presidente da República, como nós fizemos em 2022. A gente precisa focar na eleição do Senado e da Câmara dos Deputados. Porque se nós elegermos novamente a maioria de deputados federais do Centrão, não vai mudar absolutamente nada. Nada vai mudar. Se nós elegermos de igual modo os senadores do Centrão, não vai mudar absolutamente nada. Então, ou a gente entende essa matemática, ou do contrário, vamos repetir a mesma coisa e querer resultados diferentes. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa é a impressão que eu tenho. Não, Cássio, a impressão que você tem, ela é uma impressão tão simplória que todo mundo consegue fazer essa análise no contexto político que a gente está vivendo hoje na atualidade. Mas a gente consegue fazer, mas parece que esses políticos aí, principalmente esses deputados que têm cargo e que se dizem de direita, basta olhar para aqui para o Estado, né, meu irmão? Os caras não investem um milímetro de força, de nada, para montar bases. E querem
só para fazer vidinho de Instagram e etc, etc. Ô, Cássio, fazer política de base, fazer política de militância é um nível muito elevado e a direita ainda precisa provar que remédio é esse. É possível você ver que a esquerda domina hoje essa questão de essa política partidária, essa política de base, essa política que aproxima uma ideologia de um público, ela funciona de forma terrível. E os nossos compatriotas, os nossos deputados de direita, eles não tiveram a coragem de provar desse sistema. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar com alguns parlamentares do nosso estado, da qual também você também participou da conversa, e nós dois sinalizamos essa ideia de potencializar uma forma nova de se fazer política na direita, né? Porque essa forma ela já é usada pela esquerda já tem alguns anos no mercado político. E nós precisamos sair, Valcácio, da ideologia, do bom discurso, da boa apresentação atrás das telas e de fato buscarmos um meio alternativo e que venha da sustentabilidade das políticas hoje dentro dos estados e dentro dos municípios. Sem essas bases, Erivaldo, você não consegue ter manutenção e continuidade. A prova isso é tão sério que em 2020, na campanha municipal, o Bolsonaro fez a maior besteira da vida dele na questão de apoio. Ele simplesmente não se interessou pela campanha municipal. Ele acreditou que seria eleito, mais uma vez, apenas com a força das redes sociais. Todos nós sabemos que as redes sociais são importantes demais atualmente na política. Porém, o tete a tete, como você costuma dizer, a conversa, corpo a corpo, a ida às ruas e a formação de núcleos, né, de base e nos diferentes pontos de uma região são fundamentais para que você possa chegar a um resultado mais consistente. E aí, há uma intenção da direita em 2026 de fazer um maior número de senadores e deputados. Mas será que está sendo feito um trabalho consistente em relação a isso? Você bem colocou aí que nós conversamos com alguns. Levamos essa conversa porque nós vemos isso com muita seriedade. Mas, até agora, nós não percebemos nenhuma movimentação nesse sentido. Então, o que nos resta é acreditar que, pela forma como a carruagem vem sendo conduzida, o resultado não vai mudar, porque está se aplicando a mesma fórmula para 2026. Valcácio, isso que você está falando é tão interessante que eu estava lembrando aqui agora de uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo escreveu, né? Os judeus não gostam muito do apóstolo Paulo, mas... Eu não tenho nada contra Paulo, não. Nós temos uma coisa bastante... Paulo na dele e eu na minha. Brincadeiras à parte. Bastante interessante. E lá na Bíblia, lá no capítulo 12, se não falha a memória, versículo 2, diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas sedes transformado pelo poder da renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Olha se não, Valcácio, isso não é algo muito bem parecido. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós que somos políticos, que gostamos de política, desse debate político, nós não podemos se acostumar meramente com um discurso fajunto atrás de uma tela, Valcácio. Ou você faz, ou você sai atrás da tela para formar um time que tem a capacidade de ter um time, para ser um time profissional, né? Para jogar de verdade, né? No interior, lá como você também no interior, tem um titular, né? Tem o juvenil e tem a escolinha também, que é os garotinhos. Nós precisamos ter igual dentro da política. Nós precisamos fazer vereador, nós precisamos fazer deputados estaduais e federais, que é para potencializar as campanhas dos senadores, que são as campanhas mais importantes.
nós não temos essa capacidade que precisamos reconstruir a forma de se fazer política. Rede social é muito bom, é bacana, é até mais barato, mas nós precisamos ter esse contato com o público, Walter. Se você conhece muito bem, que a gente sai para conversar com o povo, como você sabe que a gente está sempre falando sobre política, e eu estou apresentando aqui o nome de um candidato aqui, da direita aqui no Rio Grande do Norte, está concorrendo, está correndo contra o tempo para fazer seu nome se tornar notório e notável aqui dentro do Estado. E esse nome ainda falta chegar às pessoas. Outro nome que já está em evidência, mas as pessoas não chegam nele. Vota porque tem um pensamento mais alinhado com ele. Mas nós precisamos ter esse contato com o público. Bem, a verdade e eu entendo que não podemos, que um candidato não dá para percorrer e ter acesso a praticamente 2,5 milhões de habitantes do Rio Grande do Norte. Mas nós precisamos ter um time reserva, nós precisamos ter um time em escolinha, nós precisamos ter um time juvenil e titular, Valcácio. Essa história não dá para levar de outra forma. Ou façamos política com inteligência, ou então vamos ter que esperar o carro passar, com todo mundo da esquerda levantando a bandeira da vitória e a gente olhando para trás. Onde foi que erramos? Nós precisamos acertar também, não só com os erros, mas precisamos acertar com os nossos acertos, com as nossas escolhas. E os nossos parlamentares hoje estão deixando muito a desejar nessa formação de time de base. Não dá para acreditar, porque o time de base, quando você forma um time de base, ele não abandona você. Essa é a forma que a esquerda faz política. Ela pega o time, faz a escolinha, vai lá para o juvenil, chega no titular e ultrapassa e vai lá para a terceira idade. E esse time da terceira idade briga, ele vai para a rede social, ele defende, mas se o seu candidato não tenha moral, ou seja, não tenha uma ficha limpa, ele vai defender. Por quê? Porque ele já passou pelos 3 times da ideologia partidária. Exatamente. E eu vejo que essa falta de visão e esse direcionamento que nós percebemos por parte dos parlamentares, aqueles que já têm mandato, né, que foram eleitos aí dentro do movimento da direita, vai muito nessa linha da manutenção do cargo, não se preocupa com esse processo de formação. Alguns já têm uma campanha quase que garantida para a reeleição, em razão de todo esse histórico aí do movimento que surge lá por volta de 2014, 15 e ganha força em 16 e avança para 18 com muita força. Então, assim, o que a gente percebe é que há toda essa conjuntura aí que facilitou a eleição deles, né? Os que foram eleitos em 2018, principalmente, que aproveitaram toda aquela onda de empolgação nacional, de formação realmente de um movimento que mirava e vislumbrava um novo país, um novo Brasil, uma melhoria para todo o nosso povo. E hoje eles estão aí com carro, mas continuam fazendo a política no estilo tradicional, sem cheiro de povo, sem contato, né? Frequentando ambientes que o povo não vai, tá certo? E tão somente fazendo aquele discurso demagogo para que as pessoas acreditem que ele está realmente preocupado com a mudança do país. A grande questão é, será? Eu, particularmente, não enxergo nenhum interesse ou nenhum movimento nesse sentido. Então, mais uma vez, 2016 está às portas. E aí, dentro daquela filosofia, daquela linguagem que você usou de reagrupar para continuar o combate, será que vamos realmente reagrupar ou vamos continuar espalhados? Porque atualmente a direita está espalhada. Ela está espalhada. As pessoas estão mirando o seu próprio umbigo e querendo resolver os seus problemas políticos, partidários, com um único intuito: o poder. O poder, a manutenção do poder. E as escolhas sendo feitas nesse sentido vão com certeza enfraquecer ainda mais para 2026. Esperamos que até lá mudanças ocorram nesse sentido. Caso não venha a acontecer, não tem como ter resultado diferente. Por isso que se faz importante, rapaz, o reagrupar. Né? Não dá para a gente continuar
na guerra sem articular, sem fazer planejamento, sem ter estudo e sem parar para conversar, para ouvir um público que não tem voz, um público anônimo, um público que são muitas das vezes irrelevantes, um público que não tem anéis de formatura, um público que nunca ocuparam cargos importantes. E eu só me deixe interromper, me permita para fazer essa observação dentro dessa sua fala aí, é que até mesmo as grandes empresas, quando elas miram a qualidade do seu serviço, do seu produto, elas param para ouvir, e na administração é chamado de chão de fábrica. Ou seja, as pessoas que estão na base da hierarquia da empresa, as pessoas que fazem a empresa acontecer. Há casos, inclusive, que presidentes de empresas se disfarçam de servidores, de funcionários e vão lá ver o dia a dia do peão, aquele trabalhador braçal, muitas vezes, o motorista, o carregador, para entender como está o operacional da empresa. E aí sim, isso chama-se visão, né? Será que não está na hora de a gente ouvir um Valcácio, ouvir um Erivaldo, ouvir um João, um Antônio, um Manuel, pessoas que não têm cargo de relevância dentro do contexto político, mas que são cidadãos preocupados com esse país? Então só retomando o meu raciocínio, e é um povo que não tem cargos relevantes, que são anônimos, que não são reconhecidos dentro da esfera política, e que muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, não tem vez dentro do cenário político, dentro do sistema. E é um povo que tem um poder de decisão muito importante. E esse povo, como ele já foi chamado por alguns parlamentares, de infantaria. Qual a importância da infantaria? Muitas das vezes, a infantaria, ela, que é você que já foi militar, vai passar a sua vida inteira servindo dentro da segurança pública, né? Se utilizando por meio das Forças Nacionais de Segurança. Você sabe muito bem o que é isso, o que é infantaria. E a infantaria política, Valcácio, ela é a menos vista, ela é a menos, que são os menos beneficiados, os que são mais desprezados, os que são aqueles que não têm atenção de determinados políticos. E essa turma, ela trabalha, Valcácio, o ideal. Eles não se vendem, eles não vendem o seu voto, eles trabalham de graça, eles investem dinheiro nisso, mas quando chega na reta final, todo mundo das costas não conhece ou não vai atrás. E acontece aquela questão que todo mundo sabe e que muitas das vezes ele decide apostar em um candidato e faz aquela campanha, tem aquela aproximação, que é a aproximação essa que ela dá início a um afastamento ao longo de 4 anos. Senta na cadeira, né? Senta na cadeira. Ou, muitas das vezes, até antes. Lembro eu muito perfeitamente onde eu trabalhei para um determinado deputado e que à noite eu liguei para ele para o parabenizar pelos 83 mil, quase 84 mil votos, e o filho dele já atendeu a minha ligação, na qual o pai estava rouco, que não podia atender porque estava em êxtase pela vitória. Por sinal, a vitória onde a direita, Valcácio, se uniu, se reagrupou e fizemos um deputado com uma força muito relevante. E eu fui ter um contato com essa pessoa e passaram 6 anos. Então, pense bem comigo, Valcácio. Eu acreditei no projeto, eu corri atrás do projeto, corri pelo projeto, investi pelo projeto e comprei a causa do projeto. E o projeto não me viu, passaram 6 anos. Então isso é lamentável. Pelo amor de Deus, parlamentares que estão pensando em concorrer
novamente em 2026. É hora de reagrupar e fazer política com inteligência. Não é só ouvindo os grandes filósofos da política. Muitas das vezes você pode sentar para ouvir um capitão de polícia, para ouvir um pedreiro, porque essas pessoas, elas conhecem o coração e o sentimento do povo, lá do público, lá do povão, lá dentro da favela, de dentro do assentamento. E muitas das vezes, ou em sua maioria das vezes, a grande maioria, os nossos políticos crescem as campanhas e eles têm lugares específicos, são os melhores restaurantes, são os shops, e que geralmente vão em horário que não são muito concorridos, que é para não chamar muita atenção, talvez para não tirar foto com seus compatriotas e aqueles que lhe ajudaram. Então nós precisamos fazer um trabalho para a gente eliminar esse erro dentro do segmento político da direita. Pelo menos minimizar, né? Dar uma diminuída, porque, como você falou aí, isso é muito, muito interessante. Você apoiar um projeto e a única coisa que você queria é não ser esquecido. Não é a questão de cargo, não é a questão de emprego público, nada disso. Mas... Vocação. Isso é tão interessante. Isso, infelizmente, vai acontecendo, cara. Isso é tão interessante. Esse afastamento da militância por parte dos parlamentares da direita. Isso é tão interessante, essa questão que você falou, que é aquilo que a gente sempre falou, e falamos aqui no podcast, né? Nós dois, a gente vem batendo na tecla. E o bom, Valcácio, é que eu descobri, já falei com você algumas vezes, que nós não somos a única voz que fala sobre isso. Muita gente também tem o mesmo pensamento que nós. Apenas não tem voz para falar, porque não tem oportunidade de ter um canal no YouTube, no Instagram, para publicar seus trabalhos, porque se tivesse, mais seria interessante para a gente também, Valcácio. Alguém ia ver que, poxa, os meninos que são anônimos começaram a falar uma coisa lá em 2017 e isso está ganhando força. Então, seria interessante também, tirando o foco dos parlamentares, e a gente colocar lenha na fogueira e jogar gasolina dentro da própria militância. Está na hora, Valcácio, da militância sair para o campo, gritar: eu tenho voz, eu quero voz, eu sou uma voz, eu quero falar, eu quero que seja desse jeito, eu quero falar o que eu penso, porque isso dá força, Valcácio, isso dá visibilidade. E, de certa forma, isso a gente consegue fazer uma peneira com os candidatos que a gente vai escolher. Eu, particularmente, Arivaldo, assim, como cidadão, como eleitor, como um brasileiro comum, eu digo sempre, sou um brasileiro comum, se eu tenho uma função pública, isso não tem nada a ver com o que eu me expresso aqui, mas sim, eu falo como brasileiro, dentro da lei, respeitando os meus limites de poder falar alguma coisa e respeitando as pessoas em primeiro lugar. Tanto as que nos acompanham pelas redes sociais, como as autoridades legalmente constituídas e os nossos irmãos brasileiros, aqueles que têm ou não função pública, etc. Bem, por que eu sempre gosto de enfatizar isso? Porque o que nos interessa é o Brasil. O que nos interessa, de fato, é ver uma mudança em nosso país. E aí, eu vou ser bem sincero contigo, cara. Bem sincero. Eu, particularmente, já tomei uma decisão. Não vou expressar o desenvolvimento de um trabalho, não vou me dedicar, não vou, de forma alguma, ir a campo por nenhum projeto que o candidato ou pré-candidato não esteja disposto a abraçar um projeto maior no campo de formação de base. Digo isso publicamente aqui. Não vou abraçar o projeto de nenhum candidato a deputado estadual, a deputado federal, senador, a governador, a presidente, a qual cargo seja, enquanto cidadão. Você é muito importante, você tem milhões de seguidores em redes sociais. Não precisa ter. Não precisa ter. Não precisa ser um camarada influencer e rede social ter milhões de seguidores. Não. Porque esse trabalho de base ele é feito
no um a um, na conversa com um colega de trabalho, na conversa com um familiar, na conversa com alguém que você atende na rua, que você encontra em um momento que você vai resolver alguma coisa em um determinado local. Então, esse é o trabalho de base. É o trabalho que ninguém vê, que não aparece em redes sociais, mas que surte um efeito gigante, porque ele é geométrico. Você não consegue, muitas vezes, calcular a dimensão de um trabalho como esse. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conversa, de um para um, e de repente se multiplica em 10, em 100, em 1000 pessoas alcançadas. Imagine agora se você tem... Aqui nós temos 2 pessoas, o Valcácio e o Erivaldo. Se eu conseguir alcançar 10 pessoas, e Erivaldo 10, já serão 20. E depois serão 200 pessoas. Poderão ser 2.000 pessoas. E se esse trabalho continua sendo feito proporcionalmente, poderá chegar a 20.000 pessoas. Um trabalho que partiu de 2. Então, é isso que a gente está falando. Então, se esses candidatos ou pré-candidatos ou parlamentares já com mandato não estiverem dispostos a investirem em um projeto com essa magnitude, eu, particularmente, vou simplesmente ir lá depositar o meu voto na urna, evidentemente, num candidato que esteja alinhado ao que eu penso, ao que eu defendo, e pronto. Porque eu vi que não compensa. Não compensa. Certo? Porque não adianta só ter a cadeira de deputado ou de senador. É preciso ter apoio. E esse apoio, ele é construído com bases. Sem bases, não vamos para lugar algum. Lucas, essa ideia, basta você olhar para o cenário político que você vai vendo as coisas se encaixando. Por exemplo, eu vou lhe dar aqui um exemplo. Você chega dentro de uma cidade, a gente tem uma família aqui dentro da Grande Natal, que ela é especialista em tomar prefeituras em alguns municípios. O que é que eles fazem? Eles querem que uma pessoa da família assuma aquela prefeitura em determinado lugar, ou em determinado município. E o que é que eles fazem? Eles se instalam dentro daquele município. Para quê? Que é para as pessoas para que as pessoas saibam onde ele mora, quais são os locais que ele vai, o supermercado que ele vai, a sorveteria que ele sempre vai tomar um sorvete ou tomar um açaí. E as pessoas daqui a pouco, eles se tornam muito conhecidos dentro daquela comunidade, dentro daquele município. Fazem parte, né? E as pessoas vão comprando aquele carisma. E as pessoas vão construindo. E é uma coisa que dá muito certo, que dá muito certo, Lucas. Se você for pegar todas as cidades do nosso estado, geralmente os seus respectivos prefeitos ou prefeitas são de outras cidades. Muitos não moram naquele município, nem tem raízes naquele município. Então a prova disso é que o Carlos Eduardo, o Carlos Bolsonaro, ele está saindo do Rio de Janeiro agora e está indo para uma cidade agora, eu acho que é... Acho que é Balneário Camboriú, que ele está indo morar. Pronto. E o que foi que ele... Por que ele está indo agora? Ele renunciou ao cargo de vereador para ele construir uma base em outra cidade, em outro estado. É só pegar essas coisas boas da política e copiar que dá certo. Nós precisamos deixar de lado essa intolerância, essa vaidade e começar a fazer política como gente grande. Por quê? Porque o time dos nossos adversários, eles estão jogando. E as armas que eles usam, Valcácio, são praticamente as mesmas que usamos, sendo que de forma diferente. Eles usam um militante, que ele paga uma diária de 30, 40 reais para fazer segurando a bandeira, e nós da direita seguramos por amor. Então observe que para você fazer um trabalho de construção de base, não dá tanto trabalho, amigos. Só precisamos fazer política de forma decente.
Eu não sei, estou com dificuldade. Então vamos reagrupar. Novamente, eu acho que essa palavra, no caso dessa live de hoje, você deveria fazer uma capa bacana e botar o reagrupamento da política brasileira e municipais agora do. É o planeta da direita, no caso. Exatamente. A direita tem que reagrupar. Então isso é tão. Desculpa, isso é tão relevante e funciona. E isso funciona em todos os aspectos da vida. Você quer ser presidente do sindicato, você usa a mesma artimanha. Você arruma uma militância. Você mora em condomínio, você vai concorrer a uma chapa síndico. Você constrói a militância, você busca pessoas dentro daquele segmento. Então, na política de hoje, nós temos uma dificuldade, pelo amor de Deus. Não dá para empurrar com a barriga, Valtácio. Isso é uma coisa séria que estamos falando. E a militância que a gente conhece só precisa de atenção. Eu não vou citar nomes aqui, que é para não constranger, mas, inclusive, são meus amigos, isso também, Valtácio, que o camarada daria tudo apenas para dar um abraço ao deputado federal. Sendo que ele não sabe onde o camarada mora, não sabe quando ele vem em Natal, ou quando ele está em Natal. Ou seja, vota no candidato e não sabe nada dele. Tudo que conhece vai passar atrás das redes sociais. Então nós precisamos quebrar esse monopólio. Nós precisamos ter aquele encontro corpo a corpo com o público. O público precisa sentir você. Precisa sentir o seu abatimento. Precisa sentir o seu calor. Isso é formação. Isso é reagrupamento. Nós precisamos ter essa conectividade com os nossos amigos. Ou faremos dessa forma, ou então vamos ter que sempre levantar a taça de segundo colocado no time. Eu concordo contigo nesse aspecto, e que falta muito isso por parte dos que já têm mandato, ou daqueles que querem chegar a um cargo eletivo. Não adianta pensar que vai chegar lá se não tiver uma construção de bases. Certo? E no Rio Grande do Norte, mais ainda. Por quê? Porque a estrutura da esquerda aqui no Rio Grande do Norte, ela está montada. Muito provavelmente, no mínimo, a esquerda vai eleger 2 deputados federais aqui. No mínimo. Posso até estar errado. Por quê? Porque passaram-se 4 anos e a direita potiguar dormindo em berço esplêndido. Ao invés de se fortalecer e levantar novos nomes, ou de formar uma base consistente nos diversos municípios, simplesmente não dão a mínima para isso. E aí a consequência natural vai ser justamente um resultado que não vai atender às expectativas de boa parte do público, que gostaria de ver pelo menos 3 deputados federais de direita sendo eleitos, um senador, 5, 6 ou talvez 10 deputados na Assembleia Legislativa. E aí isso tende a não acontecer. Por quê? Por várias razões. Uma campanha política é muito cara. Muito cara. E tem nomes aqui no estado que você fica difícil de concorrer, por exemplo, a um cargo de deputado federal com nomes que têm um poder aquisitivo elevadíssimo. Né? Eu acho que hoje não convém aqui estar citando nomes, mas basta uma pesquisa rápida e você saberá identificar quem são os deputados federais, por exemplo, que são pessoas milionárias. Como é que você vai concorrer com um cara desse? Se você não tiver a formação de uma base, vai trabalhar, como o Erivaldo colocou aqui, por amor, pelo projeto. E aí o que precisa de resposta para essa militância? Atenção. É a atenção. É voltar nas bases para agradecer. É voltar nas bases para conversar, para sentir as demandas da comunidade, para interagir. Não basta ir apenas
a reuniões requintadas, né, em ambientes nobres, mas você precisa visitar aqueles que de fato vão te eleger. Vai fazer uma diferença, gente. Grande no resultado. Nós estamos aí com 1 hora já de programação e vamos encerrando por aqui. Você teria mais alguma coisa que você gostaria de abordar para hoje? Ou vamos deixar para outro momento? Eu acho o seguinte, só isso aqui para a gente concluir a nossa fala nessa live de hoje. Eu acho que a gente ainda não explicou de forma mais assim, mais lúcida o que é base da política, né? Uma pequena definição aqui de base. Base é quando vai se fazer uma estrutura, uma construção, e a base é ela que segura todo o peso e contrapeso da determinada obra. Essa base ela vai evitar de ter rachaduras, de ter infiltrações, de ter balanceamento para um lado ou para o outro. A base ela dá um equilíbrio à estrutura valgácea. E eu espero que eu não esteja falando aqui uma hipérbole, para ser uma metáfora. Então, o que é que a base precisa? Ela só precisa sentir que toda a parte que está em cima ela esteja próxima dela, que não esteja tão longe, que não seja apenas considerado um Papai Noel ou o coelhinho do ovo da Páscoa. Esse contato da estrutura com a base, ela tem que estar sempre em constante conversa valgácea. Precisamos tirar esse foco de eventos em hotéis. Claro que tem que ter essa separação de níveis sociais, ela tem que ter, e eu não vou nem ignorar isso, mas nós precisamos criar essa conectividade com a base e a estrutura. Quem é a base? São os militantes. Quem é a estrutura? São os candidatos. E aqueles que fazem parte dos seus respectivos escritórios, se é que se chama assim, Valgácia. Então nós precisamos, de forma inteligente, fazer essa correção, porque temos menos de 1 ano para correr atrás disso aí. E não dá para formar militante, para formar base, não é do dia para a noite. Você precisa... O militante, Valgácia, quando fala de política, não dá vontade de parar. Mas o militante, ele quer um amigo. Ele não quer um candidato, ele não quer um deputado federal, ao candidato federal. Ele não quer o candidato ao Senado, ele quer um amigo. Só isso. Só um amigo, não passar. Estou fazendo um jogo de futebol, dia tal, amigo, apareça lá. Aí daqui a pouco, rapaz, o Valgácia trouxe um deputado federal aqui num evento aqui em Goiânia. Erivaldo Prefeito lá do Miranda levou um deputado federal, um senador. Ele levou lá no campo do Palmeiras. Todo mundo, rapaz. Filho de Lucas, Prefeito. Trouxe um deputado federal aqui, rapaz. Isso é importante. Daqui a pouco, no ano que vem, de novo, Valgácia. E todo mundo vai conhecer esse camarada. E aí vai entrar naquilo que você acabou de falar. Criar vínculo com aquele local, né? Eu estava conversando com um camarada eu estava conversando com um rapaz aí, passando em uma obra, e é tão interessante que eu estava falando com um rapaz, e recentemente esse rapaz era do Guaretama, e a gente falando de política, disse assim, olha, só tem um rapaz que eu voto na minha vida, tudo que ele for candidato eu vou votar nele. Não é que eu esteja defendendo que o político tem que dar alguma coisa em troca pelo seu voto. Só para você ver, como militante, ele aceita muito pouco assim, e ele se torna assim, uma pessoa fiel a você. E o rapaz estava falando, ele confidenciou para mim, que fazia alguns dias que ele estava na porta de um vereador em busca de uma prótese. Interessante isso.
que acontece? O vereador ganhou a campanha, seu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e nada. E ele estava lá do quarto ano acreditando que ia ganhar a próxima. Ia passando outro vereador, e amigo, tá fazendo o que aí, rapaz? Não, porque eu vim aqui e ele foi contar aquela história. Resultado, Valcácio, já faz 25 anos que ele vota nesse rapaz em Guaretá. Não é o fato de ele ter dado uma prótese para esse rapaz, foi a atenção que ele teve. Então, assim, eu espero que você tenha entendido o nosso recado. Lembrando que eu e Valcácio, a gente não somos cientistas políticos, é um pedreiro aqui que nos fala sobre política, e o Valcácio, que é um major da polícia, e nós temos as nossas limitações de informações, mas o melhor que temos, com certeza iremos passar para você. Eu quero agradecer aqui minha participação aqui, e um abraço a todos. Valeu, muito obrigado a todos. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui no canal é incentivar o exercício da cidadania, é tratar de temas importantes do nosso país, respeitando, claro, as pessoas. Não vamos aqui entrar em comentários depreciativos, tentando denigrir a imagem de quem quer que seja, por mais que nós não concordemos com o que aquela pessoa fala, a nossa linguagem aqui sempre será pautada no respeito a todos, tá bom? Esse é o nosso objetivo, mas sempre falando de temas sérios, importantes, dando a visão enquanto cidadãos. A gente não pode simplesmente achar que está tudo mil maravilhas, ficar calado e não expressar a nossa opinião dentro daquilo que nos garante a Constituição do nosso país. Forte abraço, fiquem todos com Deus, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Também siga nas redes sociais, Erivaldo Pereira, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Está lá o canal do nosso amigo aqui do Erivaldo. Valeu, boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, não sei qual hora que você vai estar vendo esse vídeo com a gente. Forte abraço.